Olá, meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a série This Is Us. Eu venho assistindo já há algum tempo, ela está definitivamente na minha lista de preferidas e ainda faltam algumas temporadas para eu assistir, mas como estamos falando esse mês sobre o Dia dos Pais, eu pensei que seria muito legal trazer algumas reflexões sobre ela aqui. Devo dizer logo no início, essa é uma série que pode te fazer chorar. Aqui eu vou trazer spoilers e com certeza eu não vou conseguir abarcar a grandiosidade da série, tá? Lembre-se que eu ainda não terminei de assistir, então eu sei que tem muitas histórias que eu não vou citar aqui, porque eu ainda não vi, tá? Então, para contar um pouquinho sobre a série, eu quero trazer aqui que a família Pearson é a família principal da série, né? Inicialmente ela é composta pelo casal Rebecca e Jack, né? Então, eles são, sabe aqueles casais assim que é gostoso de assistir? E ainda que em vários momentos da vida eles estejam vivendo dificuldades até consideráveis, sabe? O amor, o companheirismo e o respeito estão sempre presentes por ali. Quando a Becca engravida de trigêmeos, eles precisam reorganizar a vida assim completamente, né? E eles se preparam para isso da melhor forma possível, tanto emocionalmente, né, quanto organizam a casa, né, o quartinho das crianças, enfim. Durante o parto, no entanto, acontecem algumas intercorrências e uma das crianças morre, né? Então, logo ali no início da série, a gente já tem o início de um luto que vai perdurar por muito tempo de forma meio velada por ali. No mesmo dia que essas crianças nascem e que uma das crianças morre, um recém-nascido é deixado em um quartel, nos bombeiros. E apesar de toda a história que se desenrola ali, né, essa criança acaba por ser levada para o mesmo hospital onde aconteceu o parto e onde estão, né, os filhos dos Pearson. Consegue imaginar qual que é o resultado, né? Eles optam por ficar com o menino, porque o Jack se encantou por ele e, assim, ele meio que decidiu que seria o terceiro filho deles, né? E assim nasce o Big Three, que são os três grandes, né? É um termo que eles usam para designar os três irmãos. Então, os tantos lutos vividos por essa família, eles reverberam em cada episódio, né, de forma muito emocionante. Eu digo para que você prepare o lenço, sabe? Eu confesso que em todos os episódios, em todos não, mas que na maioria dos episódios, e maioria eu digo a esmagadora maioria, pelo menos uma lagrimazinha escorreu. Então, é uma série muito bonita, muito emocionante mesmo. E apesar de eu trazer muito sobre o luto aqui, não se engane, tá? A série fala de vida, fala da família e de como essa vivência familiar nos constrói enquanto pessoas, né? Talvez você reconheça muito da sua mãe na Rebecca, um outro tanto do seu pai no Jack, e também pode ser que reconheça muito sobre você e sua própria vivência familiar nas questões abordadas na série, né? Ali são abordadas questões como abandono, alcoolismo, adoção, adicção em drogas, construções familiares, relacionamentos, traumas, as escolhas de vida, né? Entre tantas outras coisas. Então você provavelmente vai se identificar com uma ou outra coisa por ali. E durante a série mostra que os Pearson eles vivem uma vida normal.
O pai trabalha, a mãe cuida das crianças, o pai tenta estar presente na vida deles o máximo possível, né? A Becca busca realizar seus sonhos, assim como o Jack também busca. Alguns são realizados, né? Mas eles também se frustram, eles enfrentam as dificuldades, eles pensam em desistir. Então, as crianças brincam, as crianças brigam, fazem bagunça, crescem, namoram, pensam sobre o futuro, o casal briga, se reconcilia, se aconselham com amigos, tem segredos, tem histórias bonitas para contar e tantas outras tristes também. Acredito que esse seja o motivo de tantas pessoas se identificarem tanto assim com a série, né? Através dessas vivências que são tão cotidianas e possíveis, a série proporciona a nós, enquanto espectadores, a oportunidade de refletirmos sobre nossas próprias vidas e sobre os nossos próprios lutos, sobre quem nos tornamos a partir dessas experiências vividas, sobre o que herdamos internamente, sabe, das nossas famílias. Então, nossas crenças, os nossos jeitos de ver a vida, e também sobre o que podemos fazer a partir disso, né? Sobre quem queremos nos tornar, sobre o que queremos reproduzir, né, a partir daquilo que a gente aprendeu, mas também aquilo que queremos modificar, que não faz sentido e não queremos mais passar adiante. O luto pela morte do Jack é um dos mais percebidos durante a série, né? E ela ressoa em todos os personagens. A série, ela vai e vem, né? Se misturando ali entre presente, passado e futuro. Então, ela vai apresentando pedaços das histórias, vai amarrando algumas pontas, vai revelando alguns segredos, né? Enquanto esses personagens vão vivendo o luto. E eu penso que isso é interessante porque vai mostrando que as vivências do presente são muito ligadas ao passado, né? E vão ressoar também nas vivências futuras. Então, o quanto esse luto influencia a vivência de cada um dos filhos. Aqui eu vou trazer mais sobre os filhos, né? Até pelo tema do nosso podcast. Então, o quanto esses filhos lidam com o luto e o quão abrangente é esse luto dentro da história de cada um. E aqui, quando eu falo, né, de viver o luto, eu não digo de forma nenhuma que esses personagens vivem todos tristes, né, chorando pelo pai, ou pelo marido, pelo amigo, enfim. Pelo contrário, né, a vida de todos eles seguiu, as crianças cresceram, a mãe, né, a esposa do Jack se casou novamente, inclusive com o melhor amigo dele. Isso já é uma outra história e muito bonita, por sinal. Mas o que é mais importante, que a gente vai percebendo nessas idas e vindas, é que o Jack segue muito vivo com eles, né? Nas memórias, nas histórias que são compartilhadas com as outras pessoas que não tiveram oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, a genro, as noras, as netas sabem das histórias, sabem das tradições e incorporam isso também na vida delas, né? Na vida deles, de forma geral. E sim, eles ainda sentem a morte do pai. Eles ainda sentem a morte do Jack durante, né, os episódios que a gente vai assistindo. Então, falando um pouco aqui dos filhos, a série mostra os lutos do Randall, né? E aqui eu não vou falar só sobre o luto pelo pai, tá? Então, o Randall é a criança que foi adotada, né? Então, ele não conhece a sua origem. E apesar dele se sentir muito amado e de amar muito a sua família, ele sente que falta alguma coisa, né? E ele encontra muitas dificuldades no seu caminho por conta do racismo. Ele é uma criança negra dentro de uma família branca, que mora em um bairro predominantemente branco, que estuda em uma escola com pessoas brancas. Então, ele se sente desencaixado naquele contexto, né? E a série também trata de forma muito tocante sobre esse luto em relação à sua própria origem, né, desconhecida, e a forma como ele vai encontrando para lidar e para confrontar esse passado que ele não conhece. E para mim, uma das coisas mais bonitas é quando o William aparece. O William é o pai biológico do Randall, e a passagem dele na série é algo que você percebe que transforma muito
o Randall, né, esse filho. E eu posso dizer que, de certa forma, é transformador para o espectador também. A Kate é a outra irmã, ela é a única menina, né, do trio. Então, desde pequena, ela luta contra a obesidade, ela enfrenta ali os seus lutos com muita delicadeza, com muita verdade, né? O luto pela autoestima, né? Pelo próprio corpo, que tantas vezes é motivo de bullying durante a série. O luto pela perda gestacional e pelo sonho de ser mãe. O luto por sonhos que ela abandonou por conta de uma culpa que ela carrega no peito, né? Então, as formas que ela encontra de lidar com isso são carregadas de sentimentos muito intensos. E uma das cenas que mais foram tocantes para mim em relação a Kate, e eu já contei um pouquinho sobre ela no episódio anterior, é quando a gente descobre o segredo dela em relação ao Super Bowl. No dia desse jogo, que é a final do campeonato de futebol americano, no dia desse evento, né, ela se isola de todo mundo. E um pouco depois, nós, espectadores, conseguimos entender o porquê ela faz isso, né? A gente descobre que é o dia em que ela assiste o jogo acompanhada pelas cinzas do pai. Porque assistir este evento com ele, com o Jack, né, era muito significativo para ela. Então, tanto por conta dessa importância e também tem algumas questões ali da culpa que ela tem, ela viver esse dia dessa forma auxilia ela a ressignificar essa vivência, sabe? E aí a gente tem o Kevin, que é o outro irmão. O Kevin já é um ator super famoso de Hollywood, que ele odeia o papel que o fez ficar famoso. É muito interessante isso. Então, eu acredito que esse é o personagem que tem mais dificuldade em lidar com o luto pela perda do pai. É como se ele adiasse por muito tempo esse luto, sabe? E acredito que isso também por conta das culpas que ele carrega dentro de si. Então, ali ele precisa lidar com questões como adicção, abuso de álcool, e ele precisa lidar também com a forma como ele se enxerga, né, enquanto homem, enquanto profissional e também enquanto filho. Ele busca conhecer o Jack a partir de pessoas e lugares que ele nunca viu. E essa busca é um momento muito marcante da série e muito marcante da evolução dele, né? O resultado que vem dessa busca também é muito marcante. E algumas vezes o resultado que a gente tem na vida, né, assim como ele, não é aquele que ele esperava. E isso também não quer dizer que é ruim, né? Embora possa ser bem frustrante. Bom, assim é a vida, né? Então a gente vê um personagem que amadurece a cada temporada, que se descobre e que se permite finalmente viver aquele luto que foi adiado por tanto tempo. E é um momento muito bonito de acompanhar, né? E você percebe que a vivência do luto, mesmo que você adie, em algum momento aquilo vai aparecer para você, você vai precisar lidar com aquilo, você vai precisar olhar com muito carinho e com muito cuidado para o teu próprio luto. Cada um deles é muito diferente do outro, né? E apesar de terem vivido na mesma casa, com os mesmos pais, tendo a mesma idade, cada um deles experienciou a vida de uma forma muito diferente, né? Então, como exemplo, um dia de brincadeira entre os três, né, junto com os pais, esse mesmo dia teve um significado diferente para cada um. E essa diferença traz muita riqueza para a série, porque apesar dela, a gente percebe quanto eles são próximos, mesmo que em alguns momentos eles não se sintam assim, ou que eles não desejassem que fossem assim. E o quanto isso pode ter a ver com a vida, né? Acho que todas essas vivências que mostram na série são muito plausíveis de acontecer no mundo real, né? Bom, eu não consegui
e nem foi a minha intenção, né, dissecar toda a série para vocês, trazer todos os detalhes, trazer todos essas questões do luto aí. Eu acho que isso foi bem um básico. Eu só quis trazer um pouquinho daquilo que mexeu e tem mexido tanto comigo, né, já que eu ainda não vi a série completa, mas é porque, independente de ainda não ter visto tudo, eu recomendo para as pessoas que buscam obras que possam possibilitar momentos de reflexões profundas, né, acerca de si mesmos, dos seus relacionamentos, da sua origem, da sua vida e, claro, também sobre a morte. Espero que tenham gostado. Quem não assistiu, espero que tenha ficado com vontade de assistir. Se você já viu, me conta o que achou. E se você me der algum spoiler, eu não vou ficar brava, porque eu dei muitos spoilers aqui hoje. Então tá tudo certo. Nos falamos no próximo sábado. Um abraço. Até lá. Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.